Olá meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos agora falando sobre a nefrolitíase ou a urolitíase, que é um distúrbio bem prevalente na população. A gente estima que em torno de 10 a 15% da população brasileira tem ou vai ter durante a sua vida cálculo renal, especialmente onde eu moro aqui no Nordeste do Brasil, né? Uma área um pouco mais quente e que está mais próximo da linha do Equador. A gente tem geralmente um bolsão que a gente fala de países que tem cálculo renal, a prevalência bem aumentada de cálculo renal, que passa um pouco abaixo da linha do Equador, e aí pega ali a África saariana, pega ali o Oriente Médio, os países do Sudeste Asiático. Então são locais no mundo em que a prevalência de cálculo renal é bem alta, e aqui no Brasil não é diferente, tá? Então a gente vai falar um pouquinho nesses 4 vídeos que a gente fez agora, esse sendo o último vídeo, abordando um pouco os principais aspectos práticos no consultório, na prática sua, que vai tentar fazer com que a recorrência dos cálculos diminua e que o que é mais importante, o estilo de vida e as causas tratáveis sejam reconhecidas. Então a gente falou nos últimos vídeos sobre quais são as principais causas, como é que a gente investiga do ponto de vista laboratorial e bioquímico urinário. A gente falou também como é que é o tratamento geral do paciente, falando sobre a ingesta hídrica, falou sobre a ingesta de sal e a ingesta de vegetais e legumes, principalmente daquelas frutas que aumentam a citratúria. E hoje a gente vai abordar quando a gente identifica esse distúrbio de metabólico, como é que a gente faz esse tratamento, que é o que a gente vai fazer no dia a dia, no consultório, como é que a gente faz o tratamento e o acompanhamento. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos falar como prevenir a recorrência do cálculo renal, como é que tratar cada um dos distúrbios, tá bom? Meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista, responsável pelo conteúdo teórico aqui do Nefro Atual. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, o primeiro distúrbio que a gente vai falar é o mais comum de todos, que é a hipercalciúria. A hipercalciúria, ela se diagnostica pela presença na urina de 24 horas de mais do que 4 miligramas por quilo de peso de cálcio na urina de 24 horas. Em alguns locais vai falar que não é 4 miligramas por quilo, a gente usa mais na infância, na criança, que se usa geralmente de 250 na mulher, 300 no homem, acima de 300 no homem, 250 na mulher. Aí a gente considera como sendo hipercalciúria, vai depender do valor do laboratório, mas de maneira geral, em torno de 4 miligramas por quilo ou acima de 250 ou 300 miligramas na urina de 24 horas de cálcio, a gente tem hipercalciúria. E a hipercalciúria, a gente tem inúmeros fatores que levam até o paciente a hipercalciúria, desde causas sistêmicas ou causas idiopáticas. As principais delas são causas idiopáticas. O paciente acaba tendo uma hipercalciúria idiopática, muitas vezes de causa familiar, em que o paciente tem um balanço negativo de cálcio pela presença de uma perda urinária muito maior do que a capacidade de absorção intestinal e de incorporação do cálcio, principalmente no osso. Então a gente vai ter em alguns pacientes, na presença de hipercalciúria, a presença também de alterações na dessintometria, como osteopenia e osteoporose. Talvez seja a principal causa de osteoporose em homem, que o cálculo renal é mais prevalente em homem, e não é infrequente, não é tão infrequente a gente ver pacientes com hipercalciúria, homens com hipercalciúria tendo osteopenia e osteoporose muitas vezes, como quando adultos jovens. Então a gente tem que sempre ficar de olho nisso. As causas de hipercalciúria são diversas, desde medicamentos, por exemplo, o uso de furosemida causa hipercalciúria, né? A gente tem a causa sistêmica mais comum que a gente vê, é hiperparatireoidismo primário, em que você vai ter um excesso de produção de paratormônio com a perda de cálcio de forma excessiva na urina, mas em muitos pacientes a gente tem as causas idiopáticas, ou seja, é uma hipercalciúria idiopática em que o paciente perde a quantidade excessiva de cálcio pela urina. Pode estar relacionado com o excesso do consumo de proteína, pode estar relacionado com o excesso do consumo de sal, e isso a gente já abordou na aula de tratamento geral. A gente deve, no tratamento da hipercalciúria, estimular o consumo normal de cálcio, que significa 800 miligramas a 1 grama de cálcio por dia. Então existem pacientes que consomem uma quantidade excessiva de cálcio, e essa é a causa, mas se a gente diminuir no paciente com hipercalciúria a ingesta de cálcio, como se pensava na década de 80, a gente acaba, como o cálcio no intestino ele se liga também ao oxalato,
quando a gente diminui a quantidade de cálcio que a gente está ingerindo na dieta, o oxalato é mais absorvido e, consequentemente, mais filtrado, causando também cálculo de oxalato de cálcio. Então, a gente tenta manter um balanço neutro ou uma dieta calcêmica, não, né? Uma dieta normal em cálcio, tá? O hiperparatiroidismo primário, o tratamento a gente faz através da paratiroidectomia, se identificando a glândula. Então a gente identifica que existe o PTH elevado acima do limite normal, o valor, o limite superior da normalidade, e a gente tem geralmente um cálcio no limite superior alto. Então muitas vezes as pessoas pensam, não, mas o cálcio não está alto, o cálcio está ali em 10.3, 10.4 e acima de 10,5 é o normal, é o elevado, mas com um cálcio de 10,5 era para estar inibindo o PTH, e a gente não está inibindo o PTH está alto. E quando a gente vê um cálcio limítrofe com um PTH mais alto, a gente tem que pensar na presença de hipercalciúria em uma causa tratável, que é o hiperparatiroidismo. Então a gente pede geralmente a cintilografia, e se não funcionar a cintilografia, a gente pode pedir tomografia SPECT ou então tomografia 4D, que algumas vezes é necessário para encontrar qual é a glândula culpada e com isso fazer o tratamento cirúrgico, que é o tratamento definitivo, que vai tratar a hipercalciúria, os cálculos de repetição e a chance também obviamente, de calcificação extraóssea. Né? Hipercalciúria idiopática é muito comum, né? E o tratamento da hipercalciúria idiopática, você investigou as causas secundárias de hipercalciúria e não encontrou, né? Geralmente é aquela hipercalciúria que não tem hipercalcemia, a gente faz o uso de diurético tiazídico. O diurético tiazídico age no túbulo distal, inibindo a bomba de sódio e cloro, fazendo com que, ao invés de ser reabsorvido sódio, seja reabsorvido de forma passiva o cálcio, e aí a gente tem uma diminuição da calciúria e, consequentemente, uma diminuição da formação de cálculo renal. Então, o diurético tiazídico, quando utilizado na dose, que é de clortalidona 12,5 a 100, da hidroclorotiazida 25 a 100 ou indapamida 1,5 a 2,5 mg por dia, tá? Esse paciente tem uma chance de diminuir a calciúria em torno de 50%. Isso faz com que aumente a chance de ter cálculos renais de repetição. Tem que ter atenção aqui quando a gente vai utilizar os tiazídicos, especialmente hidroclorotiazida, para o aumento do risco de gota, né? Desencadear gota em pacientes que têm, obviamente, gota já evidenciada. Então, esses pacientes que têm gota, a gente tende a utilizar os tiazídicos que têm uma chance menor de causar distúrbio metabólico. A gente acha que isso acontece com a indapamida, mas não tem certeza também. E não tem estudos comparativos de boa qualidade. Tá? E de maneira geral, se você tiver um paciente com hipercalciúria idiopática, você avaliou a ingesta está adequada de cálcio, não tem hiperparatiroidismo primário, você vai fazer o tratamento com diurético tiazídico. Muito cuidado para aqueles pacientes que têm hipertensão, ou tem normotensão, ou tem uma pressão limítrofe. Né? Então a gente geralmente inicia com a dose bem baixinha. Agora, o que é o dia a dia da gente é ver paciente que já está utilizando alguma medicação antipertensiva, e se não for nenhuma medicação antipertensiva de uso específico, do tipo, já infartou, está usando beta-block, ou fração de ejeção reduzida, está usando IE, cobrar. Então, se não for nenhuma medicação dessa, você pode simplesmente substituir uma pela outra. Você tem um efeito antipertensivo e, consequentemente, tem um efeito também de diminuição da calciúria. Tá? Então, é um tratamento básico. Isso aqui é praticamente o dia a dia do consultório, a gente fazer esse ajuste de medicação para diminuir a calciúria, quando a gente tem a hipercalciúria como um dos fatores. É claro que a hipercalciúria pode estar sozinha ou ela pode estar presente com outros fatores. Hiperuricosúria, hipocitratúria. E a hipercalciúria, algumas vezes, ela exige o tratamento associado. Já falei para vocês, dieta hipossódica e dieta não normoproteica, tá certo? Então isso aqui é importante também porque a acidificação da urina aumenta a calciúria e também o consumo de sal aumenta a calciúria. Tá bom, pessoal? Então, assim, o tratamento da hipercalciúria, ela se baseia na causa da hipercalciúria. Se for a causa principal, que é a idiopática, o diurético tiazídico está muito bem indicado, sempre lembrando das contraindicações e dos cuidados com a pressão e tratando geralmente com a dose mais baixinha, tentando atingir a dose máxima de cada uma delas. Lembrando que a clortalidona pode ser feita uma vez ao dia, a indapamida também uma vez ao dia, mas a hidroclorotiazida acima de 25 mg é bom fracionar para 2 comprimidos ao dia. Então, a gente prefere geralmente o uso da clortalidona ou da indapamida quando precisa uma dose mais alta para conseguir corrigir a hipercalciúria para a normocalciúria.
Tá? Então, pacientes às vezes chegam com 500 mg de cálcio na urina de 24 horas, é difícil a gente corrigir com 12,5 de clortalidona ou com 25 de hidrocloro. Aí a gente já vai, claro, começa pequenininho, começa a dose mais baixa, vai vendo pressão, vai vendo efeito colateral, dose de novo e a cada 3 meses você vai avaliando como é que está esse distúrbio metabólico. Tá? A hipocitratúria, que é o segundo principal distúrbio, né? A hipercalciúria está presente ali em 40% dos pacientes e hipocitratúria em torno de 30% dos pacientes. Tá? E aí na hipocitratúria a gente tem que fazer a reposição do citrato. Além de diminuir a proteína, a ingesta de proteína, que também acaba acidificando o sangue e consumindo o citrato sérico, que é uma base que na verdade se transforma em bicarbonato, a hipocitratúria acaba sendo muitas vezes necessário corrigir através de suplementação. Tá? Então a gente vai fazer a suplementação tanto de uma dieta mais rica em ácido cítrico, em citrato que a gente fala, que a gente falou nos últimos vídeos, que tem algumas frutas que aumentam a excreção de citrato por ter citrato na sua composição e outras não têm citrato na sua composição, mas acaba eliminando, fazendo com que haja uma eliminação maior de citrato. Um exemplo desse é o melão, por exemplo. Né? Então tem na última aula, vai lá, checa de novo a última aula dizendo quais são as frutas que tem também um benefício em relação ao tratamento da hipocitratúria, mas a gente faz a reposição habitualmente do citrato de potássio, que o citrato de potássio ele tem comprimidos de 10 mEq e alguns hoje em dia, algumas farmácias já tem um comprimido com 15 mEq também, cada um comprimido com 10 ou 15 mil equivalente. Como é que a gente faz o tratamento? Se a citratúria ela tiver menor do que 150 mEq por dia, o normal do citrato urinário é até 320 mg na urina de 24 horas. Se ele tiver menor do que 150 na urina de 24 horas, então eu tenho que fazer a correção geralmente em uma dose mais elevada, mas sempre eu começo com uma dose mais baixa. Então, para você começar o tratamento, você pode inicialmente começar o tratamento com 30, meio mEq por quilo para todos os pacientes e depois avaliar 3 meses se vai ter que aumentar a dose ou não. Geralmente, no paciente que tem menos do que 150 na urina de 24 horas, o citrato, a gente precisa de uma dose mais elevada, muitas vezes chegando até 1 mEq por quilo, tá? Que é a dose máxima que a gente permite de se fazer o tratamento. Até ali, até 60, 70 mEq a gente faz de reposição. E aí muitas vezes a gente faz também a associação da ingesta de frutas que tem mais rico no citrato, a gente consegue controlar de maneira geral, de maneira eficaz. O grande problema dessa medicação é que a gente tem efeitos colaterais relacionados e que tem que fracionar a tomada. Então é o grande problema do citrato. Não é uma medicação barata, não é uma medicação, assim, barata, eu digo, é um tratamento que custa ali seus 80, 100 reais por mês, tá? É um medicamento que pode ser manipulado também, né? Mas é um medicamento que precisa de mais de uma tomada durante o dia e que pode trazer efeitos colaterais em relação, principalmente efeitos gastrointestinais, de epigastralgia, pirose, né? Queimação, azia. Isso pode acontecer, a gente pede para fazer depois da alimentação. Então, de uma maneira geral, o que eu começo na minha prática? Eu peço para tomar um comprimido depois do café, depois do jantar, dá 20 mEq aqui, né, que é uma dose baixa, espera-se mais ou menos 1 a 2 semanas, a gente aumenta a dose para um comprimido de manhã, dependendo de como é que é o hábito de vida dele, eu posso colocar na hora do almoço. Se for um hábito de vida muito corre-corre, não vai valer a pena colocar na hora do almoço, eu coloco 2 depois do café, 2 depois do jantar, 3 meses depois eu checo novamente como é que está a citratura e baseado nessa citratura eu vou aumentando a dose ou ajustando de acordo. Tá? Os intolerantes ou o paciente que tem doença renal crônica mais avançada, por outros motivos ou pelo próprio cálculo renal de repetição, a gente no estágio 3B, ou seja, a partir de 30, né, a partir de 45 até a doença renal crônica mais avançada, a gente prefere repor bicarbonato pelo benefício de tratar a acidemia e também pelo risco de o citrato de potássio ocasionar hipercalemia. Tá? Então a gente faz a reposição do bicarbonato de sódio, aí a gente usa aqui entre 25 e 50 miligramas, que dá meio mEq por quilo por dia. A gente tem um post também no Instagram de doença renal crônica que está lá dizendo como é que vai tratar a acidemia. Vocês podem checar lá direitinho, geralmente meio mEq por quilo por dia, que dá no paciente de 60 quilos 30 mEq e que cada 1 grama de bicarbonato tem em torno de 12 mEq
de bicarbonato, ou seja, fica em torno de 3 gramas por dia, mais ou menos meia colherinha ou uma colherinha de café rasa, tem em torno de 5 gramas, você vai titulando, e aí tem a reposição do bicarbonato que você deve fazer para evitar a acidificação. A meta nossa é deixar aqui o pH urinário em torno de 6,5, 7, para evitar com que essa acidificação da urina cause uma maior chance de precipitação de cálculos de cálcio, principalmente oxalato de cálcio. Tá bom? Não pode também suplementar demais, tem que ficar sempre de olho no pH, porque se você aumentar muito o pH, pode ser que forme cálculos de fosfato de cálcio. Então tem que sempre manter ali o pH em torno de 7 e tentar fazer com que a citratura volte a ser acima de 320, se o paciente tolerar, é ótimo. Tá? É um tratamento que tem habitualmente baixa adesão, em longo prazo, mas é um tratamento essencial que muitas vezes reduz muito a chance de ter a recorrência do cálculo, e a reposição de citrato é um dos pilares do tratamento associados à ingesta hídrica, ao consumo de proteína diminuído e à ingesta de frutas e verduras que têm uma maior capacidade de excreção de citrato. Tá bom, pessoal? Então isso aqui é importante. A hiperoxalúria, que é a perda excessiva de oxalato na urina, né? Essa perda excessiva de oxalato na urina varia muito em relação a qual é a medida no seu laboratório, mas geralmente acima de 40 miligramas é mais alta. A dieta muito alta, muito rica em oxalato, é raro hoje em dia de a gente ver, né? É raro a gente ver a dieta muito rica em oxalato, e o principal causa de hiperoxalúria isolada, sem ter hipercalciúria, é a hiperoxalúria entérica, em que a gente tem uma diminuição, na verdade é naquelas cirurgias desabsortivas, a gente tem uma saponificação do cálcio ali junto com a gordura vinda do estômago direto para o intestino, que está mais curto agora, e aí a gente acaba consumindo o cálcio com a gordura e deixando o oxalato mais livre para poder ser absorvido. Então o tratamento que a gente faz é repor cálcio. Então o paciente começa a tomar mais cálcio, o cálcio vai se juntar com o oxalato no intestino e ser eliminado nas fezes, fazendo com que o oxalato não seja absorvido. A hiperuricosúria, que é a presença geralmente acima de 750 a 800 miligramas de ácido úrico na urina, de 24 horas, ele é uma das causas importantes, talvez seja a terceira principal causa de cálculo renal. E o que a gente tem que fazer é a dieta, né? A ácido úrico está muito relacionado à dieta, rica em proteína animal, e a gente tem que diminuir a dieta. Então isso aí tem um fator dietético associado. Eu não consigo tratar cálculo renal se não tiver uma boa nutricionista por perto para poder auxiliar em relação à alimentação e os cuidados alimentares. E o que a gente faz é alcalinizar a urina. A gente alcaliniza a urina tanto com citrato de potássio ou com bicarbonato para manter o pH ali entre 6,5 e 7, porque o ácido úrico, quanto mais baixo o pH, mais ele precipita, né? Então a gente tenta alcalinizar um pouco mais a urina e tratar nos pacientes que têm hiperuricemia, principalmente com alopurinol, para diminuir a formação do ácido úrico e com isso a hiperuricosúria também. Então a gente faz geralmente o tratamento com em torno de 300 mg de alopurinol ao dia no paciente que tem hiperuricosúria com hiperuricemia, tá? E a cistinúria, que é o último distúrbio que a gente vai falar hoje, que a gente tem a presença da cistina na urina de forma excessiva, é um distúrbio metabólico, da incapacidade desse aminoácido que é pouco solúvel de ser metabolizado. Então o paciente acaba tendo um excesso de perda desse aminoácido na urina, e aí a gente tende a cristalizar. Dependendo do excesso, a gente consegue manejar apenas com o volume, aumento da ingestão hídrica para um volume urinário acima de 3 litros. Esse é o tipo de cálculo que a gente precisa realmente separar as moléculas de cistina para evitar essa precipitação, essa aglomeração dela. E o que a gente faz geralmente é o tratamento com depenicilamina. Um paciente que tem cálculo renal de repetição, a depenicilamina é muito ruim também, é uma medicação que tem uma intolerância importante, é uma medicação que tem que ser tomada 3 a 4 vezes ao dia. É difícil de encontrar hoje em dia, depois que deixou de ser usada muito na reumatologia, depois dos imunobiológicos, é até difícil de encontrar a depenicilamina, que é o cuprimine, e de 500 a 2.000 miligramas a gente faz, dividido isso em 3 ou 4 tomadas ao dia. E na Europa é usado muito a tiopronina, são comprimidos de 100 miligramas, que é o Tiola. Ele é muito utilizado na Europa, aqui no Brasil a gente tem que importar muitas vezes.
a gente tem uma dificuldade de ter esse remédio aqui no Brasil, em que você pode utilizar de 600 a 800 miligramas, cada comprimido tem 100 miligramas, dividido em 3 doses durante o dia, e aí tem que importar, é um tratamento mais caro e que geralmente a gente não tem tanto disponível aqui. O mais importante, o pilar principal no tratamento da cistinúria é o volume urinário aumentado. Você tem que aumentar muito o volume urinário, e se você conseguir e o paciente tiver normotenso, você pode utilizar inibidor de ECA, que vai fazer com que haja uma diminuição da taxa de filtração glomerular e, consequentemente, uma diminuição da taxa de filtração de cistina, que é o que a gente faz muito na infância. Às vezes a gente utiliza captopril, utilizava antigamente captopril, enalapril atualmente, para tentar diminuir um pouquinho a taxa de filtração dessa molécula, desse aminoácido, tá certo? Então você pode fazer isso também, a depender do quadro do paciente. Então a diurese aumentada, de penicillamina, que é o básico, associado ou não ao inibidor de ECA, que pode diminuir um pouquinho a taxa de filtração glomerular, consequentemente a taxa de filtração da cistina. Ok, pessoal? Então ficou claro aqui para vocês, muito conteúdo, mas ficou legal, não ficou? Acho que bem prático assim, tá? A dose, tá? Acho que dá para ajudar vocês aí no consultório. Se tiver qualquer dúvida, estou aqui sempre à disposição. Um forte abraço e até a próxima.